Meu nome é Natália Salazar. Eu sou Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal. Sejam bem-vindos. Uau, uau, uau. Efeitos sonoros. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Gente, hoje finalmente está aqui o tão solicitado caso sobre os assassinatos de Idaho. Vocês pediram, a gente entrega. Vocês pediram, a gente entrega. Com muito atraso, mas a gente entrega. Ah, mas foi bom atrasar um pouco, porque agora a gente pode mandar o caso completo, né? Sem especulação. Não, na verdade, gente, quando a gente falou que a gente ia fazer um episódio bônus para agradecer o pessoal, a audiência do pessoal, né, que foi revelada no Spotify Wrapped, eu falei, muita gente pediu o caso de Idaho, algumas pessoas me mandaram também mensagem no privado pedindo que a gente fizesse os casos de Idaho, porque eles gostam dos resumões que a gente faz. Só que assim, imediatamente eu fiquei, sabe, não quero fazer agora. Porque imediatamente eu fiquei de saco cheio. Nossa. Porque assim, a gente já falou, a gente fez um episódio sobre a Kylie Rodney no YouTube, e eu já falei sobre isso, que é uma tendência que eu tenho visto, que eu vi também com o caso da Gabi Petito, que pediram pra gente fazer, eu não fiz, não fiquei seguindo muita coisa, porque assim, existe uma tendência agora de que o True Crime tá em alta, todo mundo tem um podcast, todo mundo tem um canal no YouTube, todo mundo tem um TikTok. Isso é muito bom, é muito legal, porque dá pra gente muitas formas de debater coisas novas, de saber sobre novos casos, de prestar atenção às vítimas e tudo mais. Só que o que tem acontecido, principalmente no TikTok e no YouTube, é que você pega uma coisinha de nada e cria um conteúdo em cima daquilo. E eu acho legal a gente fazer isso quando é um cold case, que é um caso não resolvido, porque daí você vai explorando coisas que talvez outras pessoas não tenham explorado. E a gente já resolveu muito crime sendo detetive de sofá, né? Mas, quando é uma investigação ativa, algo que acabou de acontecer, isso também pode prejudicar muito. E isso prejudicou muito nessa investigação, inclusive. A polícia ficou bem de saco cheio. E com razão, né? Porque tava todo mundo... A polícia estava segurando todas as informações no início, assim que o caso aconteceu. Porque assim, gente, Moscow, em Idaho, é uma cidade de menos de 26 mil habitantes. É uma cidade universitária, é uma cidade jovem, pacata, é uma cidade predominantemente branca, cristã, bem cidadezinha, bem pacatinha mesmo, sabe? E o último homicídio que eles tiveram foi em 2015. Nossa. Então, quando isso aconteceu, eles imediatamente sabiam que eles estavam sobrecarregados, que eles estavam, eles não estavam preparados para lidar com isso. E imediatamente a atenção do país inteiro, da mídia do país inteiro, foi para Idaho. E eles não estavam preparados para lidar com esse tipo de atenção nacional, de mídia, de pressão da mídia. Então, eles seguraram todas as informações porque eles estavam loucos de medo que isso fosse atrapalhar as investigações. O que é compreensível, né? O que é compreensível. E a população começou a ficar muito frustrada, porque assim, quando eles não liberavam nenhuma informação, porque eles também não tinham muita coisa ainda, eles estavam tentando fazer um trabalho bem feito, a população ficava frustrada, por quê? Porque eles não sabiam se era um assassino em série que estava à solta, ou se era um caso isolado que esse grupo de estudantes foi targado, ele foi especificamente para esse grupo de estudantes. Tanto que uma pessoa falava uma coisa na polícia e outra pessoa falava outra. E teve também uma polêmica, porque todo mundo ficou meio chocado de ter um casal de estudantes que não acordou, né? Enquanto aconteciam os assassinatos. Sim e não. A gente vou falar sobre isso. Mas assim, tinha muita especulação porque tinham 5 pessoas que moravam naquela casa. Na noite dos assassinatos, tinham 6 pessoas na casa e só 4 foram assassinadas.
Então, já vieram mais especulações, cadê os sobreviventes? E daí, a mídia foi entrevistar os vizinhos. E daí começavam, você viu que aquele vizinho sorriu quando ele falou isso? Você viu que aquele vizinho falou isso, isso e aquilo? Você viu que aquela vizinha não sei o quê? E daí, no TikTok, gente, virou uma coisa que tava insuportável. Não tava, Você tinha pegava, gente, tinha gente lendo conteúdo do Reddit. Tipo, vamos sim, ler os comentários do Reddit sobre o caso. Tipo, gente. exatamente. E assim, gente, conteúdo do Reddit é maravilhoso, de novo, quando você tem alguma informação que você já tenha confirmado. Quando tá tudo, sabe, ao ar, assim, você vai tirando coisa do cu pra tentar criar conteúdo e ganha like em cima da vida de 4 pessoas, sabe? Tipo, a gente precisa pensar um pouco na ética de quem produz conteúdo com true crime, sabe? Porque a vida de 4 pessoas foi perdida e daí você, em cima de uma investigação, em cima disso, você vai criando, sabe, conteúdo só pra ganhar like e vai criando coisa onde não existe. Teve TikToker que apontou um dos professores e tomou um processo. E com razão, né? Porque se Com fosse razão, acusada de porque uma ela coisa não assim, tinha. Não tinha absolutamente nenhuma razão pra ela falar as merdas que ela falou. E ela ainda continuou fazendo. Depois que ela tomou o processo, ela ainda continuou fazendo conteúdo dizendo que ela tava certa e que nenhum júri ia mandar ela pagar a indenização. Eu Sabe? Então, vi, tipo. teve um canal que ele ficou assim, 1h30 de vídeo, que ele filmou um cara que tava onde as meninas estavam comendo lanche, que foi pro mesmo lado que elas depois de pegar o lanche. Tipo, ele só foi pro mesmo lado da rua que elas. Nada indicava que ele tava seguindo ninguém. E aí já começaram a falar quem é este cara. E aí ler posts do Sim, Reddit sobre pessoas que conheciam esse cara. Tomou uma proporção absurda, gente. Tomou uma sabe? proporção. E isso, assim, gente. E. Onde que tá a ética disso, sabe? Onde que tá o seu bom senso? Você tá tentando só ganhar like, sabe? Eu vi vários podcasts, inclusive nacionais, aqui no Brasil, criando conteúdo em cima de absolutamente nada, só pra aproveitar a hype, sabe? E colocar o episódio. E eu não ia fazer isso. 1, porque eu não tenho paciência. 2, eu fico de saco cheio desse tipo de coisa, desse tipo de atitude. E 3, porque a gente não tem estrutura pra fazer isso, gente. A gente não tem estrutura pra ficar de hora em hora criando conteúdo, porque a gente faz esse trabalho depois de A gente não é 40 o horas BuzzFeed, semanais. A gente faz esse trabalho aqui no podcast depois de 40 horas semanais, cachorro, marido, casa, reforma, enfim. Então, tem, sabe, por isso que eu não fiz antes, gente. Eu sei que algumas pessoas ficaram frustradas com a demora, mas eu não fiz antes porque realmente eu queria esperar mais do caso vir à tona. E tem outra coisa, quem ficou frustrado, assim, não ficou frustrado por falta de conteúdo sobre o tema, né? Porque. Sim, é que eles queriam ver a gente falar. Às vezes a gente acha que a gente não precisa fazer um caso porque todo mundo já fez, mas às vezes o povo gosta mesmo de ver a gente militar sobre um caso. Tá bom. Essa é a coisa. Eles querem que a gente fala porque eles sabem que a gente vai descer o cacete em todo mundo. E estão errados? Não estão. Não. Estamos aqui descendo o cacete. Mas então, gente, aqui está o episódio. Por quê? Porque agora nós temos o affidavit do policial, do investigador de polícia que pediu a prisão do Bryan Kohberger, que é o principal suspeito dos assassinatos. As minhas fontes é principalmente o affidavit, que o affidavit é a declaração juramentada, o depoimento juramentado que alguém faz quando tem um indiciamento, um processo, alguma coisa assim. Esse depoimento juramentado, você faz sob juramento. Quando você assina um affidavit, você está dizendo que aquilo é verdade sob pena de perjúrio. Então, é um documento oficial que foi feito pelo Brett Payne, que é um investigador do caso, que trabalhou no caso e que foi quem pediu a prisão do Bryan. Fora isso, eu usei todas as fontes que vocês podem imaginar. Eu usei a CNN, Guardian, BBC, New York, Time Magazine, New York Post, Fox News, Independent, o que você puder imaginar de jornal eu usei. Tá? E ouvi também alguns podcasts que eu ouço, por exemplo, o Last Podcast on the Left, eles comentaram algumas coisas sobre o caso, então eu ouvi algumas coisas lá também, porque no Side Stories eles estavam comentando. Para escrever esse roteiro, em particular, eu não consultei
YouTube, Reddit, TikTok. Para escrever o meu roteiro, eu consultei vídeos apenas da Court TV e do lawandcrime.com, que são um pouco sensacionalistas os dois, porque eles conseguindo de hora em hora cada detalhe do caso, mas os são vídeos super são... longos, né? Se vocês têm paciência e gostam de ver essas coisas, é recomendável, porque você vai ver o Sim, julgamento. eles sempre têm advogados e juristas e juízes e investigadores, então eles têm... O conteúdo é muito bom, é um conteúdo feito de forma imparcial e séria, por pessoas que são qualificadas para fazer. Não é simplesmente uma pessoa com um microfone igual essa podcaster que vos fala. Eu queria começar falando um pouco das vítimas, pra gente entender quem elas eram e qual que era a vibe ao redor desse caso. A primeira vítima que eu vou falar é do Ethan Chapin, que ele é o único menino, ele tinha 20 anos, ele jogou basquete no ensino médio, ele amava esportes e ele estava estudando Sports Management, que é tipo empresariado de esportes, tipo, para ser empresário. Ele tem um gêmeo, né? Então, ele era um de trigêmeos. Ele era um terço de um set de trigêmeos e todos eles estudam na Universidade de Idaho. Tá. Segundo a mãe dele, ele era a vida da festa. Tipo, onde ele entrava, ele era a vida da festa. Ele era super engraçado, ele fazia todo mundo rir, ele era uma pessoa extremamente sorridente, extremamente doce. E, segundo ela, durante a faculdade, ele viveu a melhor vida possível. Ele amava a vida social e tolerava a vida acadêmica. Eu era assim há muito tempo atrás. Hoje não, hoje eu só choro e fico em casa. Eu não tolero nenhuma das duas. Então, na noite do dia 12 de novembro, ele foi com os irmãos e com a namorada na festa da sororidade da irmã dele, Sigma Chi, e ele era da fraternidade Sigma Chi. Então, ele estava entre irmãos. Ele não residia na casa, em King Road, onde o crime aconteceu, em Moscow, mas ele estava passando a noite lá porque ele era namorado de uma menina chamada Zeina Carnodle, a segunda vítima da qual eu vou falar. A Zeina tinha 20 anos de idade, ela estudava marketing e era membro da sororidade Pi Beta Phi. Segundo a irmã, você raramente vai conhecer uma pessoa tão boa e positiva e engraçada quanto a Zeina. Todo mundo gostava dela. Ela trabalhava num restaurante no centro de Moscow junto com a outra vítima, que é a Madison Mogan, cujo apelido era Maddie, ou Maddie. Ela tinha 21 anos, estudava marketing também, e ela era membro também da sororidade Pi Beta Phi. No trabalho, ela usava o treinamento dela em marketing para gerenciar as redes sociais do restaurante. Então, ela conhecia muita gente, ela era bem popular. Segundo a família dela, ela era gentil, carinhosa, mantinha bom contato com a família e sempre teve amigos de longa data. Ela era engraçada, inteligente e o pai dela descreve ela como uma go-getter, a pessoa que sempre fazia os corre dela, sabe? Conseguiu o que ela queria. O namorado dela, o Jake, disse que ela era super empolgada, ela estava super empolgada para se formar porque eles iam viajar, e ele descreve ela como uma pessoa boa e positiva, e ele fala, abre aspas, ela era a primeira pessoa com quem eu falava de manhã e a última pessoa com quem eu falava antes de dormir. Ela era a pessoa que eu mais amava, ela era minha melhor amiga. Fecha aspas. A quarta vítima foi a Kylie Gonçalves. Ela ia se formar em dezembro e se mudar para o Texas com uma amiga em junho desse ano. Ela tinha conseguido um emprego com uma empresa de marketing e queria viajar pelo país e aproveitar essa próxima etapa da vida dela. Segundo uma amiga, elas estavam naquela época da juventude em que tudo é uma aventura e elas querem aproveitar todas as aventuras possíveis. Tanto que uma olhava para a outra e falava, bora, quer fazer tal coisa? E a outra só falava, bora, vamos. E elas estavam sempre nessa vibe de querer aproveitar ao máximo a juventude delas e essa próxima etapa da vida em que elas estavam conseguindo emprego e conseguindo mais dinheiro e mais estabilidade, formadas. Ela e a Madison eram muito amigas, a Madison Mogan. Elas tinham sido, inclusive, damas de honra no casamento da irmã da Kylie. E, assim como essa podcaster que vos fala, ela tinha um cachorro que morava na casa com quem ela dividia com o ex-namorado dela, o Jack. E que passava metade do tempo com cada um, sabe? Igual o George.
A minha impressão pessoal, lendo sobre eles, é que é um grupo de 4 pessoas que são extremamente bonitas, extremamente sociais, extremamente populares e academicamente extremamente bem-sucedidas. Todo mundo estava se formando, todo mundo estava conseguindo emprego, todo mundo estava indo bem, sabe? O Ethan estava praticando esportes, ele era um menino bonito, popular. Todos eles eram membros de sororidade e fraternidade. E esse tipo de coisa chama muita atenção, e chama muita atenção de pessoas que talvez não sejam tão populares e tão bem-sucedidas. Eu não sei se eu tô falando besteira, porque todas as informações que eu tenho sobre esse caso eu já falei, que era que o menino era gêmeo e tal, mas me passa muita impressão de que as pessoas devem ter tido uma reação parecida quando aconteceram os assassinatos na sororidade que o Ted Bundy invadiu nos anos 80. Sim. É a Sim. impressão que me passa, só, não sei. Né? Porque são pessoas que são... Que tem a vida toda pela frente, que a vida ainda não quebrou ela, sabe? Não só isso, eles são os mais mortos, né, do true crime. Se você pensar que são todos loiros, dos olhos azuis, classe média galera alta. Tumblr, Essa galera que tem uma vida, a juventude toda pela frente, a vida toda pela frente, academicamente bem-sucedidas, de boas famílias. Então, esse é o tipo de coisa que, no mundo do true crime, chama muita atenção. Essas pessoas... Nossa, quem faria algo de ruim com essas pessoas, sabe? E é o que a gente viu no caso da Gabi Petito também, que era assim, nossa, quem ia fazer mal para aquela menina linda? A gente fala muito, infelizmente, a gente dá muita atenção para esses casos e a gente deixa passar casos de pessoas que sejam mais marginalizadas. Mas, assim, a minha impressão é que era um grupo tão popular, tão feliz, tão de boa, que isso chamou a atenção das pessoas erradas. Infelizmente. Porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas que são menos populares não gostam das pessoas que são mais populares. Mas isso é só uma observação minha. A Kylie, aparentemente, já tinha comentado sobre um stalker que ela tinha. Só que isso não foi confirmado pela polícia. Tem muitos, milhares de vídeos e de TikToks e de Reddits falando do stalker dela, mas assim, falta credibilidade, falta informação vindo da polícia. Com exceção do Ethan, todas moravam na casa. E como eu falei, com mais 2 meninas que estavam na casa na noite dos assassinatos, mas que não foram atacadas. Não se preocupe, elas não cometeram o crime, elas não têm nada a ver com esse rolê. Eu tava pensando nisso porque especularam muito sobre essas 2 meninas, mas aí foi exatamente aí que eu lembrei do massacre do Ted Bundy, porque no caso do Ted Bundy, tiveram sobreviventes também que não foram atacados. Porque se você entra quando as pessoas estão dormindo, muitas vezes a pessoa não tem nem tempo de fazer barulho, né? E depende muito também do layout da casa, dependendo de como a casa estava estruturada. Às vezes, sei lá, você tem gente morando numa edícula ou numa, tipo, no cômodo de trás, não sei. Essa é uma casa de 3 andares. Então, e ela é uma casa que, tipo, ela... Se você pensar num terreno que é uma ladeira. Não é uma ladeira, mas é um terreno que é uma ladeira, entre aspas, sabe? Que, tipo, tem uma parte mais alta do terreno e uma parte mais baixa. Na parte de baixo, quando você entra, tem uma porta de entrada e daí tem o primeiro andar. E daí no segundo andar tem 2 quartos, um banheiro, uma pequena sala e tem uma porta que dá para tipo um terraço que dá para a parte de trás da casa, que a parte de trás ela é mais alta. Então algumas fontes falam que o primeiro andar é o porão e que o segundo andar seria, entre aspas, o primeiro andar, mas daí é uma casa de 3 andares ao todo. Mas ele foi direto pro segundo andar. Eita. E pro terceiro andar. Mas eu vou chegar nessa parte ainda. Tá. Na noite do sábado, dia 12 de novembro, o Ethan e a Zeyna tinham ido na festa do Sigma Chi, como eu falei, e eles tinham voltado para casa lá pela 1h45 da manhã. Isso foi confirmado por uma das vítimas, que no affidavit ela é chamada apenas pelas iniciais DM. Eu sei o nome dela, mas como alguns... Porque tem assim, muitas fontes estão ocultando o nome dela, porque o affidavit não
não revela o nome dela, mas se você for pesquisar na internet, os nomes delas já vazaram e já tem artigos de grandes jornais, inclusive, mencionando. Eu não vou mencionar porque toda essa galera tem Instagram, tem rede social e eu não quero gente E não é indo lá necessário encher o também, né? saco. Ela tá literalmente escondida, essa menina, tá? Ela tá super traumatizada e ela tá literalmente escondida na casa dos pais porque ela não tá aguentando. Então não adianta, né? Mas então, o Ethan e a Zaina, eles vão pra Sigma Chi, pra festa na Sigma Chi, e voltam a 1h45 da manhã, aproximadamente. A Kylie e a Madison foram para um bar no centro de Moscow, e esse bar mais tarde forneceu imagens de câmera de segurança que comprovaram que elas estavam no bar entre as 22 e a 1h30 da manhã do dia 13. Mais tarde, quando elas saíram do bar a 1h30 da manhã, elas pararam num food truck que chama Grub Truck, que faz stream na Twitch. Então, eles conseguiram ver que lá pela 1h30 da manhã, a Kylie e a Madison param no Grub Truck, pegam alguma coisa para comer, e a 1h56, uma pessoa dá carona para elas até em casa. Essa pessoa também foi altamente especulada e virou um caos, mas a polícia já descartou isso como suspeito, essa pessoa como suspeita. Segundo as outras moradoras da casa, as duas sobreviventes, todos estavam em casa às 2 da manhã e todo mundo estava ou no quarto ou estava já dormindo às 4 da manhã. A gente sabe que a Zaina estava acordada porque ela recebeu um delivery de comida às 4 da manhã. Meu Deus. E também, Desculpa. mano, depois de uma festa, você bebe na festa, dança, entendeu? Daí você recebe uma comidinha. Então, mas ela já tinha comido no food truck, essa mina Não, essa come. não é. A Zaina não, não tá. tinha comido. Quem comeu foi a Desculpa. Madison e a Kylie. Tá. Porque elas estavam voltando do bar e comeram no food truck. E a Zena tava com o namorado, o Ethan, na festa da fraternidade. Desculpa, não tô julgando a Zena. Eu só tô com recalque, porque aqui na Irlanda você nunca conseguiria comer às 4 da manhã, não teria nenhum delivery available. O bom é que as calorias não contam depois da meia-noite, tá, gente? É verdade, é sabido. É um fato científico. Agora, então, a gente vai para amanhã do dia 13 de novembro de 2022. Aproximadamente às 11h58 da manhã, a polícia de Moscow atende um chamado sobre uma pessoa que supostamente estava inconsciente na casa. Quando os policiais chegaram no local, eles viram que, na verdade, 4 jovens estavam mortos. Segundo o affidavit, o Brett Payne chegou no local às 4 da tarde, que é a pessoa que escreveu esse depoimento. Ele chegou no local às 4 da tarde para assegurar a cena do crime e processar a evidência. E quando ele chegou, a perícia já estava no local e um dos policiais que tinha chegado primeiro no local, que tinha atendido o chamado, mostrou a cena para ele. No segundo andar da casa estava o quarto da Zaina, e quando ele entrou no quarto, ele viu o corpo dela no chão, com ferimentos que pareciam ter sido feito por uma faca ou espada. Algo com lâmina dura, sabe? Com um tipo de lâmina. Também no quarto, ele viu o corpo do Ethan, com ferimentos parecidos. Quando ele foi até o terceiro andar, que era onde os quartos da Kylie e da Madison ficavam, ele viu que no quarto da Kylie tinha 2 corpos numa cama de solteiro, claramente esfaqueados. Imediatamente eles começaram a segurar a cena do crime, eles começaram a processar a evidência, eles imediatamente começaram a entrevistar os vizinhos e pedir as imagens das câmeras de segurança da região. Eu não consigo, com as informações que a gente tem até o momento, eu não consigo criticar a polícia de Moscou. Eu acho que eles fizeram um trabalho excelente, até com as informações que eu tenho até agora. Vamos ver, né? Mas assim, eles fizeram tudo muito bem, sabe? E imediatamente eles viram que eles estavam sobrecarregados, imediatamente eles viram que isso ia dar um BO, então o que eles fizeram? Deixaram o ego para trás e pediram ajuda de outros departamentos de polícia e do FBI. Imediatamente eles fizeram isso. Até porque, assim, fazendo um paralelo, se você comparar com os assassinatos de Delphi,
que a gente fez algumas edições atrás, foi uma resposta muito rápida, né? Pensa em Delphi. Delphi a gente demorou o quê? 5 anos para ter uma prisão? São cenários muito parecidos, querendo ou não, né? Você tem cidades pequenas, uma polícia pequena, comunidades em que você fica anos sem um homicídio. Então, parando para pensar, eu acho que realmente não tem o que criticar, pelo menos considerando a eficiência. Vem quanto tempo eles conseguiram anunciar uma prisão? 2 meses? E assim, gente, eles, como eu falei, eles seguravam cada informação que eles pudessem segurar para não atrapalhar as investigações, eles seguraram. E a população ficava cada vez mais insegura, agitada, porque né? eles não sabiam se era um serial killer ou se era um ataque específico aos jovens. E a mídia especulava, e a mídia entrevistava, e TikTok, YouTuber, e todo mundo ficava pegando um grão de areia e fazendo um castelo com as informações que eles tinham. A internet estava obcecada. A internet estava obcecada. E assim, eu vi uma menina, inclusive, falando, ela tem um podcast, ela é uma pessoa famosa nos Estados Unidos, ela tem 1 ou 2 podcasts, tem canal no YouTube, o caralho, e daí ela pega e fala assim, as pessoas estão frustradas e elas estão me chamando para dar entrevistas e falar sobre o caso, mas é porque a polícia não está fazendo nada. E assim, gente, a polícia não dá informação porque é uma investigação aberta. Você tá indo falar com a imprensa porque você quer, amiga. Fala a verdade, sabe? Não fala que você tá querendo acalmar a população, você tá querendo like. Se toca, sabe? Tipo, eu estou sendo chamada para acalmar a população porque a polícia não tá. Você quer acalmar a população? Gente, confia um pouco na polícia, pelo amor de Deus. Sabe? Dá 5 minutos, tira uma soneca e dá 5 minutos pra polícia poder fazer o trabalho deles. Porque assim, hoje em dia, a gente já falou sobre isso no podcast e no YouTube. As pessoas acham que elas têm um podcast de true crime e que elas são, assim, formadas, peritas. Elas, pera aí que eu vou resolver esse caso. Hoje eu vou falar meus argumentos. Hoje o mundo vai me ouvir. E daí elas acham que elas são mais qualificadas que a polícia. Só que você não tem informação e recursos para descobrir as coisas. Então é especulação, sabe? Voltando um pouco só para os Delphi Murders, porque eu pesquisei. Eu entendo nesse caso a frustração das pessoas, que foi um caso que ficou 5 anos sem informação nenhuma. Sim, então, não tava... 5 anos é uma coisa. 2 meses, gente, pelo amor de Deus, não dá nem 2 tempo. meses? Mana, não deu 2 dias, eles já tinham vídeos e vídeos e vídeos no YouTube. Não sabia, eu não vi. Tipo, deu 2 dias dos assassinatos, o TikTok já tava bombando com coisa. Então, tipo, sabe? E daí todos os podcasters indo dar entrevista e falando como se eles fossem peritos e, sabe? Gente, se acalma, você tem um microfone, amiga, você não tem um diploma, sabe? Dependendo da sua teoria, você pode destruir a vida de alguém. Que foi o que aconteceu. Um dos vizinhos foi targado pelas redes sociais e a vida dele foi destruída. Eu imagino. Eu fico até quente quando eu falo nesse assunto. Você tá percebendo que eu me exaltei. Eu vi que, inclusive, praticamente todo mundo que tava na transmissão da Twitch, que tava perto delas, meio que foi stalkeado pela internet como um possível suspeito, sabe? Foi uma coisa foi uma caça às bruxas absurda, assim, tipo, pessoas, se acalmem. Vocês não sabem, sabe? Tipo... foi o que eu falei, tira uma soneca e dá 5 minutos pra polícia pelo menos ter a chance de fazer o trabalho, porque por mais que a gente saiba que sim, a polícia erra, a polícia é humana, existe corrupção, mas, gente, a gente tem que pelo menos dar oportunidade, porque você, que é um podcaster ou que é um youtuber, você não tem mais informação que a polícia. Você não tem mais recurso que a polícia. Tempo pra polícia, né? Tipo, você tá falando de um assassinato quádruplo aí, né? A gente já viu o caso, tipo, Teacher's Pet, que você fez o episódio, que ficou o quê? 30 anos pra prender o maluco? 40 anos? Gente, vamos dar o tempo, dar o mínimo de tempo para uma investigação acontecer. Um dos policiais que eu vi naquele Court TV, ele fala uma coisa muito interessante, que é o efeito CSI. Ele é um policial aposentado, ele foi dar uma entrevista no Court TV, e daí ele fala que é o efeito CSI que a gente vive hoje, porque a gente vê programas de TV como o CSI, em que a polícia vai lá
jogam um spray no Luminol. carpete. Jogam um spray no carpete, daí eles conseguem tirar todo o DNA, pegadas e impressões digitais. A pessoa esqueceu um cabelo na cena, sabe? Todas as amostras de DNA são perfeitas, as digitais são perfeitas. E daí, num episódio de 1 hora, você vê a polícia, o crime acontecer e o caso ser encerrado, porque, nossa, parece que a tecnologia de hoje em dia é, assim, uma coisa absurda, né? O hacker vai lá e I'm in. Tipo, 5 minutos depois, a perícia já no computador da vítima já tá feita, eles já sabem de tudo. Ele fala muito, a gente não tem esse tipo de coisa ainda. Às vezes a gente coleta evidências e as evidências são imperfeitas. A digital é parcial, a amostra de DNA não pode ser usada, ou a amostra de DNA foi danificada. Eu acho que tem um adendo também. Você tá falando de uma galera que mora em república. Eu morei em república, eu morava num apartamento de 2 quartos. Gente, tem dia que você chega na sua casa, tem 12 pessoas lá. Devia ter material genético de muita gente naquela casa. E aí? Sabe? É isso, gente. Isso que assim, eu no apartamento de 2 quartos. Imagina essa galera numa casa de 3 andares. Todo mundo de sororidade. Todo mundo bonito, jovem, com energia e sensuelen. Devia ter festa nessa casa toda semana. Como é que você separa? Eu iria assumir que a vida era ativa, pelo menos, né? A vida social de 4 pessoas extremamente sociais, populares. Então, assim, leva tempo, tudo leva tempo, claro. Gente. É isso, por isso que a gente tá pedindo tempo e calma nessa hora e deixa a polícia trabalhar, porque, bem ou mal, a polícia é o melhor que a gente tem e as coisas levam tempo. Se você quer fazer um negócio bem feito, vai levar tempo. E você não pode ficar falando tudo que você tá fazendo, porque senão você pode alertar os suspeitos que você tem e eles podem vazar, eles podem fugir, eles podem alterar a prova, eles podem se livrar de evidência. Então, você precisa ficar quietinho para saber que as coisas vão acontecer da forma correta. Até porque se você colher depoimentos de forma ilegal ou se você colher evidências de forma ilegal, elas vão ser jogadas fora na hora do julgamento e uma pessoa culpada pode sair como inocente, pode ser absolvida. Como a gente já viu em alguns casos que a gente fez vários casos, ainda, né? Assim, a evidência ela tem que ser coletada de forma correta, porque senão ela não vai adiantar nada. Mas agora nós temos os recibos, né? A gente tem o documento oficial, o affidavit, da declaração de depoimento juramentado do investigador assinado sob pena de perjúrio. Então a gente sabe que o que ele escreveu, ele pelo menos está colocando o dele na reta, entendeu? Para dizer essas coisas aqui. E foi esse documento que eu baseei o meu roteiro, e é esse documento que saiu na mídia e tá todo mundo louco, porque a gente descobre várias coisas e descobre principalmente por que a polícia estava tão caladinha. Porque a polícia já tinha um suspeito em novembro. A polícia já tinha um suspeito. É mesmo? Então é por isso que eu não vi nada desse caso. Eu só vi que eu não consegui, escapar de olhar. Eu não sabia. Eu lembro que eu tava pesquisando esse caso no dia 15 de dezembro. E eu lembro porque quando eu tava escrevendo o roteiro, eu voltei no YouTube, vi o meu histórico no YouTube pra ver que dia que eu comecei a ver as especulações sobre esse crime. E eu comecei a ver vídeos da Court TV em que eles estavam falando, gente, será que faz um mês e a gente ainda não tem ideia do que está acontecendo? Será que esse caso vai virar um cold case? Vai virar um caso sem resolução? E eu achei tudo muito especulativo e parei de ver, mas enfim. No dia 15 de dezembro, a mídia estava assim, doida, desesperada, porque eles não tinham informação. Só que a gente descobre que no final de novembro eles já tinham uma ótima linha de investigação aqui. E é por isso que a polícia estava tão quietinha. Mas a primeira coisa que a gente descobre no affidavit é que no quarto da Kylie, onde os corpos dela e da Madison foram encontrados na cama, eles também encontraram uma bainha de couro, que é tipo, sabe aquele estojinho de couro para guardar faca? Uma faca K-bar, que chama, que é aquela faca militar. Não, uma faca militar, que é tipo, eu não sei descrever essa faca, gente, mas é uma faca, é uma faca pequena, é a faca mais do Rambo, forte, é tipo uma faquinha do Rambo, exatamente. Tá. Eles encontraram o estojinho da faca do Rambo, marrom de couro,
No botão desse estojinho, eles encontraram um DNA masculino proveniente de uma única pessoa. Tá. E eles guardaram essa evidência, então. Pela primeira vez, a gente também fica sabendo que uma das moradoras da casa viu o suspeito e descreveu o suspeito para a polícia. As iniciais dessa pessoa é DM, e eu vou chamá-la de DM no decorrer desse Da testemunha. episódio. É a testemunha. Tá. A DM, então, é uma das moradoras da casa que sobreviveram. Ela estava dormindo no quarto dela, que fica no segundo andar, no mesmo andar do quarto da Zeyna, onde a Zeyna e o Ethan estavam. Ela falou que lá por volta das 4 da manhã, ela acordou com um barulho que parecia a Kylie brincando com o cachorro dela no andar de cima. Ela acordou com um barulho no andar de cima, no terceiro andar. O terceiro andar é onde os quartos da Kylie e da Madison ficavam. E ela acordou com esse barulho, daí ela falou, deve ser a Kylie brincando com o cachorro. Como eu falei, tinha um cachorro na casa, né, que passava metade do tempo com a Kylie. E metade com o ex, tá? E com metade com o ex. Não demorou muito, a DM ouviu de novo outro barulho que era como se fosse alguém choramingando. Nossa, eu já tinha saído com a minha muleta. Mano. Do closet, tipo, acertar quem quer que fosse. Ela abre a porta pra ouvir. Ela abre a porta do quarto dela 3 vezes durante a noite. Ela abre pra ver se tinha alguém. Daí ela abre de novo e ela escuta alguém falar. Ela escuta alguém que ela achou que era a Kylie lá em cima falar: tem alguém aqui. Mas a polícia especula que seja a Zeyna, porque a perícia viu que às 4h12 da manhã a Zeyna estava acordada no TikTok. E a Zeyna foi a que pediu comida e que recebeu delivery de comida às 4 da manhã. Então, na hora do ataque, a Zeyna estava acordada. A DM fala, então, que ela abriu a porta e ouviu alguém falar, tem alguém aqui. E daí ela ouviu a voz de um homem falando, tá tudo bem, eu vou te ajudar. Tô ficando cada vez mais creepy. E ela ouviu um choro. E ela abriu a porta, eu acho que ela não abriu tudo. Sabe, quando você abre só a fresta da porta? Ela viu um homem de mais ou menos 1,80 m, de mais ou menos uns 90 quilos, era um homem grande, mas ele não era musculoso, ele era bem magro, sabe? Mas era um homem grande. E ele tava todo de preto, usando uma máscara, cobrindo o nariz e a boca, só com os olhos de fora, e que ele tinha bushy eyebrows, tipo aquela sobrancelha grossa, mais enrolada, sabe? Então, ele saiu do quarto da Zeyna e foi em direção a ela, e ela saiu pela porta de correr, pela porta de vidro que tem no segundo andar, que dá pra parte de trás do terreno. E ela falou que ela congelou, ela não conseguia respirar. Ela falou que ela congelou de uma forma que quando ele saiu da casa pela porta, ela se trancou no quarto dela e ela não saiu mais. Eu acho que ela ficou com medo dele ter ido só fazer alguma coisa e voltar. E eu acho que ela ficou com tanto medo que ela, sabe, ela não conseguia se mexer e ela acabou dormindo. Alguma coisa, porque ele não voltou. E ela, sei lá, eu acho que ela se encolheu, se escondeu porque ela não chamou a polícia até as 11h58 do dia seguinte. E ela não sabia que os amigos dela estavam mortos. Ela falou que tinha uma pessoa inconsciente. Ou seja, ela não chegou a entrar nos quartos. Ela só viu alguém caído e ligou para a polícia falando que tinha alguém inconsciente. E muito especula-se por que ela demorou tanto tempo para chamar a polícia, se ela viu alguém sair da casa daquela forma. Mas ela falou, gente, imagina, você ouve, tem alguém aqui, tá tudo bem, eu vou te ajudar. E daí você vê alguém todo de preto, um homem maior do que você, andando na sua direção, passando por você sem te ver e saindo da casa pela porta de trás. Mano, ela tem 20 anos de idade, é uma pessoa privilegiada que foi, assim, provavelmente super protegida na vida dela, sabe? Eu não questiono ela demorar pra chamar a polícia, eu entendo. O que eu não entendo é a ligação falando que tem uma pessoa inconsciente.
Porque eu acho que ela só. Eu acho que ela só olhou no quarto da Zeyna e viu ela caída no chão. Mas ela não teve, tipo, muito sangue? Tipo, sangue a valer? Eu não sei. Eu não sei. Ninguém sabe qual que foi a relação. Ou se foi ela realmente que ligou pra polícia. Pode ter sido a outra. Tá. Pode ter sido a outra pessoa. A questão é que tem muita gente criticando a DM pela reação dela, ou pela falta de reação dela. Mas, gente, de novo, é uma menina de 20 anos. A gente não pode julgar. Tanto que o pai da Kylie Gonçalves falou, gente, parem de julgar essa menina, sabe? Ela tem 20 anos. Ninguém sabe como que a gente vai responder a trauma. É uma coisa... eu fico pensando mais na situação em que ela encontrou as vítimas, ou ela ou a outra pessoa, pra fazer a ligação. Porque... eu não sei, porque o que eu falei, eu não vi nada do caso, mas partindo do princípio que a arma foi a faca do Rambo, eu imagino que a cena, né? Tinha sido... eu imagino que sim. Mas a ligação para a polícia não foi feita até as 11h58 da manhã. Pelo affidavit, eles começaram a fazer... imediatamente, eles pediram as imagens de todas as câmeras de segurança da vizinhança. Então, eles viram que mais ou menos às 4h17 da manhã, uma câmera de segurança da casa vizinha, que fica mais ou menos 15 metros do quarto da Zeyna, capturou um barulho distorcido que parecia um choro, e um baque e um cachorro latindo. Então, com isso, mais o depoimento da DM de que eles estavam todos nos quartos às 4 da manhã, eles acham que os assassinatos ocorreram entre 4 e 4h25 da manhã. O que não é muito tempo para matar 4 pessoas. E pra você, eu tava pensando, e eu acho que nem você não ouvir mais nada, tipo, das outras pessoas, porque assim, alguém vai reagir, né? A Zeyna estava acordada. A Zeyna, a gente sabe com 100% de certeza que ela estava acordada. 4h12 ela estava no TikTok. E às 4h17, a câmera de segurança do vizinho captou um choro, um baque e o cachorro latindo. Então, assim, não é muito tempo, mas assim, se você sabe o layout da casa e você sabe que quarto cada pessoa que você quer matar, tá? Nossa, mas mesmo assim, pra você não ouvir nada. É mais fácil. E ele sabia porque ele não foi no quarto da DM e ele não foi no caso da quinta moradora. No quarto da quinta moradora. E ele entrou pela porta do primeiro andar, que é onde uma das moradoras estava dormindo. No primeiro andar. E ele foi direto pro segundo e pro terceiro andar. Então foi um ataque bem planejado, bem targado, na minha opinião. Quando eles processaram a cena do crime pela segunda vez, eles conseguiram isolar a marca de um sapato, a marca de uma pegada no carpete, no chão que passava na frente, no corredor, na frente do quarto da DM. E condizia com o caminho que ela falou que ele fez. Essa sola de sapato parece ser de um tênis Vans. Também, pelas imagens obtidas das câmeras de segurança, eles conseguiram ver um carro sedã branco suspeito. Tipo sedã branco suspeito. E as imagens desse carro foram capturadas entre 3h29 e 4h20 da manhã. E por que ele é suspeito? Se vocês forem no Google Maps, vocês vão ver que a casa em King Road é tipo... ela não é uma avenida principal, não é uma rua principal. Ela entra numa rua sem saída. Então, tipo, quem vai para aquelas duas ruas ali, para Queens e para King Road, é quem mora ali. É tipo o que eles chamam aqui de cul-de-sac. Isso. Aquela ruazinha que, tipo, é uma ruazinha sem saída, só com casas. Então, não tem nada acontecendo ali, tá? Quem entra ali é quem mora ali. Ou quem tá perdido. Só que esse sedã branco passa 3 vezes na frente da casa. Na quarta vez que ele passa, mais ou menos às 4h04 da manhã, ele tenta estacionar na frente da casa, e daí parece que ele não consegue, faz o retorno e volta e sai pela Queen Road. Às 4h20 da manhã, ele foi capturado numa câmera de segurança, saindo da região em alta velocidade. E o carro parece ir para o sul, numa rua chamada Valenta Drive. E indo para o sul nessa Valenta Drive, você vai eventualmente atingir a West Palouse River Drive,
que vira a Johnson Road e você vai acabar em Pullman, no estado de Washington. Pullman também é uma cidade universitária que abriga o campus da Universidade de Washington. E essas duas cidades, elas são pequenininhas, com duas cidades universitárias, e apesar de serem em estados diferentes, elas são ligadas por rodovias que facilitam o trânsito entre elas, então é tipo 15 minutos para chegar numa cidade. E o que é comum é que estudantes de uma cidade vão para outra cidade para festar. Então, os estudantes, eles viajam muito entre uma cidade e outra. Então, quando eles viram que o carro estava indo em alta velocidade para o sul, e que ali para o sul você pega essa rodovia e pode acabar em Pullman, eles imediatamente pediram para a Universidade de Washington, para os policiais, verificarem se um sedã branco suspeito tinha passado por lá nessa noite. O que chamou a atenção também nessas imagens de segurança é que esse sedã branco estava sem a placa da frente. E eles mandaram essas imagens de segurança para um especialista do FBI que concluiu que as imagens eram de um carro Hyundai Elantra, ou Hyundai, que nem a gente fala no Brasil, Hyundai Elantra, modelo entre 2011 e 2016. Eles pediram então para a Universidade de Washington, para a polícia de Washington, de Pullman, para eles verificarem se tinha algum Hyundai Elantra entre 2011 e 2016 suspeito no campus ou naquela região, e bingo. Um sedã branco condizente com a descrição do sedã branco que eles tinham visto em King Road foi observado na direção sudeste da Nevada Street, que é próximo da Universidade de Washington, às 2h53 da manhã, na madrugada do dia 13 de novembro. Essa rota dá direto na rodovia SR que liga Pullman diretamente a Moscow. Eita! Essas imagens foram para o FBI e eles confirmaram que era de fato um Hyundai Elantra. Às 5h25, imagens são captadas desse mesmo Elantra em 5 câmeras diferentes em Pullman. A primeira é dele indo em direção norte da chamada Johnson Road, que é o que eu falei. Quando você vai da Kings Road, você vai sul, você pega a West Palos River e ela vai virar a Johnson Road já em Pullman. Ela muda de nome quando muda de estado, basicamente. Isso, basicamente. A segunda imagem capturada é na Bishop Boulevard e depois na 270 e depois na Nevada Street, na direção oposta que tinha viajado antes e onde ele acaba na Cougar Way. E esse endereço chamou muita atenção porque no dia 29 de novembro, um policial de Washington procurando Hyundai Elantras na região localizou um Elantra com placa e registro do estado da Pensilvânia, cujo dono era um tal Brian Kohlbarger, que morava a apenas 1,2 quilômetro da Cougar Way. Ou seja, todas as imagens mostram que no dia 13 de novembro, o Hyundai Elantra branco viaja em direção a Moscow, em Idaho, às 2h53 da madrugada, e às 5h27 ele viaja na direção contrária, com as últimas imagens sendo registradas a apenas 1,2 km de distância da casa do Brian. Também no dia 29 de novembro, um policial de Washington procurando por Elantras brancos na região viu que um Elantra branco, modelo dos 2015, estava no estacionamento de um complexo de apartamentos para estudante da Universidade de Washington. Então ele puxou a placa no sistema e viu que ela estava registrada no nome de um tal Brian, e o policial notou que porque puxa o registro, puxa a carteira de motorista. E na foto ele viu que o Brian tinha bushy eyebrows e que ele batia em peso e altura com a descrição que a DM falou para a polícia. E que ele já tinha sido parado pela polícia em 2022 por causa, acho que porque ele estava em excesso de velocidade, uma coisa assim. Foi uma coisa besta. Random. Mas ele já tinha sido parado pela polícia em agosto e nessa ocasião ele deu um telefone para a polícia. E a polícia então pegou o telefone dele e pediu um mandato de busca do histórico de telefone que tinha sido registrado na torre próximo a King Road, porque para ver se o telefone do Brian tinha sido registrado na torre
no dia 13 de novembro. Não foi. Ele planejou até isso, ele largou o telefone em casa. Sim. Porém, o policial, o Brett Payne, que é quem escreve o affidavit, ele fala que, baseado na experiência dele, criminosos normalmente desligam o celular ou não levam o celular com eles para cometer um crime, justamente para não serem localizados. Então, que isso dizia... Era indiferente. Era indiferente. Só que também na experiência dele, criminosos normalmente visitam a cena do crime planejando antes do crime acontecer ou revivendo o crime depois do crime acontecer. E nessas ocasiões, como eles não estão cometendo nenhum crime, eles não desligam o celular. Olha esse policial. Pois é. Ele pediu um mandato pro histórico antes e depois do dia 13 de novembro, quando os crimes aconteceram. Então, por exemplo, segundo a AT&T, que é a operadora do Brian, a provedora de celular dele, ele estava com a operadora desde junho de 2022. Então, ele pediu o histórico do celular do Brian desde junho de 2022 e das torres de telefone da região. E vendo o histórico telefônico do Brian, eles concluíram que, no dia 13 de novembro, na madrugada, às 2h42 da manhã, o telefone do Brian foi registrado na torre próxima à casa dele. Às 2h47, o telefone do Brian foi registrado mais ao sudeste, como se ele estivesse viajando sudeste. E onde que está o sudeste? O que está a sudeste? Moscow. Então ele está indo em direção a Moscow, onde os crimes aconteceram. Nesse mesmo horário, às 2h47 da manhã, o celular dele para de reportar para a rede. Tá, então ele desligou o telefone. Ou ele desligou, ou ele colocou no modo avião, ou ele saiu da zona de cobertura da operadora. Tá. Mas o fato é que a operadora, a rede, né, o network, não tinha mais contato com o telefone dele. O telefone só volta a reportar para a rede às 4h48 da manhã em Idaho ainda. Então, ele realmente estava em Idaho nesse dia, nessa madrugada. Entre as 4h50 e as 5h26 da manhã, o telefone dele é registrado em torres consistente com o telefone viajando ao sul na rodovia 95 em Idaho e depois ao norte de volta para Pullman. Então, eles conseguiram rastrear quando o telefone estava reportando, ele estava realmente indo para o sul de Idaho e depois pegando a rodovia para ir ao norte até Pullman, no campus da universidade. Todos esses registros são condizentes com as imagens do Hyundai Elantra branco. Eles também obtiveram imagens de segurança de comércios locais onde o Brian parou no caminho, que confirmam a rota de que ele realmente estava naquela rota que eles imaginavam. E eles também viram que o telefone dele estava de volta em Idaho, na torre que cobra a King Road, onde a cena do crime está localizada, por volta das 9 da manhã do dia 13. Então, de manhã, antes da polícia ser chamada, o Brian voltou para Idaho. Ele voltou para Moscow. E fazendo exatamente esse mesmo processo, né, de ver onde que o telefone registra e criando uma rota de onde que para onde e de onde o telefone estava viajando, eles conseguem ver que o Brian foi visitar a região da King Road, né, a região onde o crime aconteceu, nada mais, nada menos que 12 vezes nos últimos 5 meses. Sempre à noite ou de madrugada. Enquanto essa investigação estava acontecendo, obviamente a polícia não estava falando nada porque eles não queriam alertar o Brian de que ele podia estar sendo suspeito. Se eles falassem, eles falaram de um sedã branco, possivelmente um Hyundai, mas eles não deram todas as informações, eles não falaram para onde que o Hyundai estava indo, para onde, se eles já tinham obtido histórico telefônico de alguém, se alguém já era suspeito, eles não falaram nada. Porque se eles alertassem o Brian podia simplesmente vazar. O Brian, no final de novembro, depois que o semestre dele acabou, ele foi para Pensilvânia. Ele fez uma road trip com o pai dele e eles viajaram de carro até a Pensilvânia. Ele fazia o quê? Ele fazia faculdade? Ele é PhD, ele é doutorando em criminologia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Na Pensilvânia, eles viram o seu Brian, porque
Tipo, eles obviamente estavam. O FBI estava na cola do Brian, né? Eles falaram com o departamento de polícia da Pensilvânia e falaram: ó, a gente precisa saber exatamente o que esse cara tá fazendo, porque ele é suspeito, ele não pode fugir. Na Pensilvânia, ele tava na casa dos pais dele e, tipo, por 4 ou 5 dias a polícia tava de olho na cola, seguindo todos os movimentos daquela casa. E eles viram 3 coisas interessantes. Uma foi o Brian limpando o carro dele de cabo a rabo, como se ele fosse vender o carro dele. Uma coisa sobre o carro dele também, lembra que eu falei que o carro, o Elantra, tava sem a placa da frente? Sim. O Elantra dele estava registrado na Pensilvânia, de onde ele é. A Pensilvânia é um dos estados que a placa da frente não é obrigatória. Então faz sentido que o Elantra do Brian, registrado na Pensilvânia, não tivesse a placa da frente. Eu achei que era algum estratagema para ele não ser pego. Não. Mais tarde, ele muda a placa do carro dele porque a licença do carro dele vai vencer e ele registra isso em Washington. Então, mais pra frente, o carro dele tem obrigatoriamente a placa da frente e de trás. Mas na época do crime, a placa tava só a placa de trás, não a placa da frente no carro. Então a gente sabe que era aquele carro que a gente viu nas imagens de segurança, porque em Washington e Idaho é obrigatório a placa da frente. Eles também viram o Brian em várias ocasiões usando luvas de borracha, tipo luva cirúrgica, inclusive quando ele estava limpando o carro. E 3, eles viram o Brian descartando lixo na lata de lixo do vizinho às 4 da manhã. E é aí que a questão do DNA entra. Lembra que no estojinho da faca do Rambo tinha DNA de um suspeito, né? De um único DNA masculino. homem. De uma única pessoa. Nesse caso, gente, é muito provável que eles tenham usado DNA familiar, porque o Brian não tinha absolutamente nenhum problema com a lei antes desse caso, tá? Ele só tinha sido parado por, tipo, alta velocidade. Então ele tinha, tipo, uma infração de trânsito. Em teoria, se a polícia estava olhando ele jogando lixo, a partir do momento que você joga o lixo fora, a polícia pode revirar seu lixo e ele não é mais seu. Foi isso que eles fizeram. O Brian não tinha, como eu falei, nenhuma passagem pela polícia. Então eles não tinham o DNA do Brian de forma nenhuma. O DNA dele não estava no sistema. Então quando eles tentaram verificar o DNA que estava na faca, no estojinho da faca, eles não acharam ninguém. Possivelmente eles usaram DNA familiar nesse caso. Só que essa é uma técnica que ainda não é muito usada e é uma técnica que as linhas entre o ético e o antiético ainda não estão bem firmadas. Então, eles não detalham o que eles fizeram nesse caso em relação a DNA familiar. Só que quando o Brian estava na Pensilvânia e os policiais estavam na cola dele e os policiais veem que às 4 da manhã ele joga lixo no lixo do vizinho, lixo é domínio público. Você descartou seu DNA, é um problema seu. E isso foi o que eles fizeram também no caso do Golden State Killer. Eles não tinham nenhuma desculpa para pedir o DNA do DeAngelo. Então, que eles... né? Porque ele era policial, então era até mais difícil, eu acho. Era até mais difícil. E se eles fossem atrás de alguma desculpa para pedir o DNA dele, ele ia ficar alerta, e é um cara que já tá fugindo da polícia há 30 anos, eles ficaram com medo dele ser alertado e fugir. Então eles ficaram seguindo o Golden State Killer até ele descartar alguma coisa com a amostra de DNA dele, e daí é domínio público, daí eles conseguiram o DNA, e assim como nesse caso, eles conseguiram o DNA do Brian, e eles compararam com o DNA do estojo da faca, e bingo. Pego pela faquinha do Rambo. Pego pela faquinha do Rambo. E assim, não tem absolutamente nenhuma evidência de que ele conhecia ninguém da casa. É isso que eu ia perguntar qual é o motivo, porque pra mim não parece fazer sentido nenhum, assim. Não, mas então... Teve alguma prova que ele era o stalker ou não? Ele era o stalker da... Ele visitou a região da casa 12 vezes. Ah, sim, mas ele, tipo... Uma coisa é ele visitar 12 vezes, outra coisa é as meninas saberem que ele estava visitando. Ele era, tipo, o stalker ou ele era... Eles não eram amigos.
Tem algumas coisas rolando no Reddit, tipo, de rede social dele comentando alguma coisa, ou tendo amigo em comum com algumas das pessoas, mas, tipo, aparentemente, ele nunca tinha entrado naquela casa. Então, por que o DNA dele tá na cena do crime? Não tem motivo pro DNA dele estar na cena do crime, naquele estojinho daquela faca. Não tem. No quarto de uma das vítimas. O affidavit termina com o Brett Payne pedindo a prisão do Bryan Kohberger por invasão de domicílio e 4 acusações de homicídio em primeiro grau, com premeditação, né? Pelos assassinatos da Madison Mogan, Kylie Gonçalves, Zena Carnodle e Ethan Chapin. No dia 30 de dezembro ele foi preso e ele podia ser extraditado para Idaho, mas ele preferiu aparentemente ir de livre e espontânea vontade, provavelmente para ter acesso aos autos do processo mais cedo e começar a trabalhar na defesa dele. Por hora, a fiança dele foi negada, obviamente, e a justiça ordenou uma gag order, então a gente não vai ficar sabendo muito sobre esse caso até o julgamento. E quem é o Bryan, gente? Muitas especulações, tá? Tem gente no TikTok até falando que foi em date com ele e a experiência foi ruim, então nada disso a gente consegue comprovar. O que a gente consegue comprovar é que ele era um PhD, um doutorando em criminologia pela Universidade de Washington. Ele era uma pessoa aparentemente um pouco estranha, aparentemente um pouco isolado, pelo que se fala. Eu vi no Court TV, eles estavam entrevistando o advogado do O.J. Simpson. Ele falou que muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas que têm conhecimento de criminologia, cometem erros extremamente estúpidos na hora de cometer um crime. Ele até comentou o caso do Leopold Loeb, que eles estudavam criminologia, eles quiseram cometer ou direito, e eles quiseram cometer o crime perfeito, e eles fizeram tantos erros, que eles cometeram tantos erros durante o crime, que eles foram imediatamente pegos. E isso pode ter sido o caso do Bryan. Ele é um estudante de criminologia, acha que ele é mais esperto que todo mundo. Ele decidiu fazer o Raskolnikov, sabe? Ele acha que ele é mais esperto que todo mundo, né? O que é uma coisa, tipo, o Narciso sempre morre pelo ego dele, né? Sempre morre por achar que ele é mais esperto que todo mundo. E daí, às vezes a gente fala assim, nossa, gente, como é que essa pessoa achou que ela ia cometer esse crime e que ninguém ia ficar sabendo? É porque ela acha que ela é mais esperta que todo mundo. E que ninguém vai desconfiar. Mas você sabe que eu não acho, e eu não sei, eu tô falando isso só com base no que você me contou de novo, não vi nada. Mas eu acho que não é o primeiro assassinato dele. A Pensilvânia tá pesquisando isso, viu? Foi muito rápido pra alguém que não tem experiência. Quando você não tem experiência, assim, alguma merda, 4 pessoas. Não só isso, né? Quem começa com 4 assassinatos? Então agora, como ele é da Pensilvânia, a polícia tá procurando, a polícia de onde ele passou pela vida dele, tá procurando crimes que tenham o mesmo MO, que eles não tenham conseguido prender ninguém, que esteja ainda sem resolução, para saber se tem algum DNA que eles podem comparar. Porque eu não acredito que esse tenha sido o primeiro crime dele, sinceramente. Exatamente. Eles têm que procurar principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, morador de rua, profissional do sexo, porque normalmente... Pensando nesse. Eu pensei muito no Ted Bundy, ouvindo esse caso. O cara que tem uma formação universitária. Mano, até de Washington os dois são, né? Tipo, os dois estavam, né? Porque o Bundy passou por Washington também. Sim. Tipo, o cidadão, o homem branco, o cidadão de bem, que tá trabalhando na própria defesa, provavelmente. Eu achei os casos... Doutorando, sabe? Ele não é pouca coisa, ele tá fazendo um doutorado. E quer ouvir uma coisa interessante? Quero. Uma das professoras dele, que ele teve quando ele estudou na DeSalle University, é uma criminóloga chamada Catherine Ramsland, que é autora de 69 livros, incluindo um livro sobre o BTK. Com quem ela escreveu esse livro? Ela consultou o BTK, ela foi até a prisão, conversou com ele diversas vezes para escrever o livro sobre ele. Então, especulou-se muito de que o Bryan teria estado em contato com o BTK em algum momento, mas procurado pelo TMZ,
o BTK, né, o Dennis Rader, negou. Negou ter conhecido o Brian. E você sabe que é ruim quando o BTK não quer ser relacionado a você. Nem o BTK quer ser seu parça. Porque o BTK, né, pra ganhar pra ganhar assim, uma notoriedade na mídia, que a gente sabe que ele gostava, ele podia ter falado, sim, conversei mesmo, mas não, o BTK falou, não me relacione com essa pessoa. Não me envolvo com essa gentalha. Mas realmente, não tem nenhuma prova de que eles tenham se conhecido, isso foi pura especulação mesmo. Mas pra mim, se fuçarem direito e olharem, tipo, não só... Eu duvido que ele tenha cometido assassinato na Pensilvânia, pra mim ele não fazia isso dentro de casa. Pra mim tem que olhar em outros estados, se ele viajava sempre com o pai dele, se ele tava sempre, tipo, se ele fazia muitas road trips e tal, mas pra mim... Total. Essa não foi a primeira ocorrência desse maluco, não. Não foi a primeira ocorrência, e assim, pra mim, o que aconteceu? Por que eu falei dos estudantes e de como eles eram, da vida social deles? E eu falei que isso chama muita atenção e chama, às vezes, a atenção das pessoas erradas. A minha teoria é que esse cidadão tem alguma coisa no passado dele, ele tem alguma coisa que faz com que ele tenha raiva do mundo. Ele tá com raiva. Eu acho que ele é meio que incel, ele tem problemas sociais, muita gente falando que ele é uma pessoa estranha, o que não necessariamente te faz um assassino. As duas hosts desse podcast, metade dos nossos ouvintes são um bando de estranho. Então, assim, não necessariamente. A gente é bem esquisita, tá? Então, e a gente também gosta de falar, tipo, de crime, então não necessariamente isso quer dizer alguma coisa, mas eu acho, na minha opinião pessoal, totalmente da minha cabeça, então releve qualquer coisa. Eu acho que ele ele costumava ir de uma cidade para outra para as festas, como eu falei, os estudantes viajam muito de uma cidade para outra para as festas. E eu acho que ele deve ter visto esses estudantes numa festa, puxado o assunto, não ter tido o retorno que ele queria ter, porque ele é uma pessoa mais estranha, os outros são populares e de repente acharam que a vibe dele era meio errada. E daí ele vê esses estudantes juntos, né, amigos, de novo numa festa. Esses amigos evitam o Brian, porque lembra do Brian, aquele cara que é meio esquisito? Ixi, não quero falar com ele. E ele começa a ficar puto e ressentido, com mágoa, porque esses são, como eu falei, são pessoas lindas, sociais, de fraternidade, sororidade, academicamente bem-sucedidos, de família de classe média alta. São pessoas que estão thriving, sabe? São pessoas que são o ápice da juventude, assim, são a foto da juventude, e o Brian, eu acho que ele não se encaixava nisso, ele ficou meio que ressentido, ficou com mágoa. Sabe, quando a gente não é popular, a gente fica com raiva dos populares? Mas você sabe o que eu acho pior? Tipo, de tudo, da situação? Eu enxergo essa história, e eu sei que eu já fiz vários paralelos com o Bundy, mas eu acho que tá rolando uma Ted Bundização desse cara. Por quê? Quando você estuda, gente, eu acho que vocês viram quando a gente fez isso no episódio 100, né? O artigo da minha pós-graduação foi sobre o Ted Bundy. E quando você analisa pessoas que falavam sobre ele era um cara estranho. Falaram que ele não era um cara estranho, que ele era uma pessoa, tipo, articulada e tal. Depois foi meio que um mito criado quando ele já tava, tipo, na faculdade de Washington. Que ele mudou, mas antes ele era um cara estranho. E eu já vi no Instagram gente comparando esse maluco com o Jake Gyllenhaal, o assassino. Nossa, Maria. Sério, já começou. Eu lembro que quando começou o shit show. Quando postaram a mugshot falando que o cara tinha sido preso, acho que foi no Oxygen. Já teve gente comentando, oh, is this Jake Gyllenhaal? Já começaram a falar que ele era muito bonito pra ser um assassino. Tipo, nossa, como assim? Ninguém quis pegar esse cara. Tipo, já começou toda uma narrativa. Eu quero pegar esse cara na porrada. Então, já começou toda uma narrativa que eu acho que vai culminar, não agora, obviamente. E eu espero de verdade que eu esteja errada. Mas eu penso que a gente pode estar caminhando para daqui a uns 10 ou 20 anos não fazerem um filme do maluco que era bonito, bem-sucedido e que matava pessoas, estrelado por alguma celebridade teen, sabe? Não sei.
Espero que não. Provavelmente isso. Olha, eu espero que não, mas pelo que tá acontecendo, pela mídia em torno desse caso e pelas coisas horríveis que a gente tem visto, eu não duvido, não, sabe? Então. Já começou, sabe? Quando você vê, começa, ainda é muito recente, ainda, tipo, ainda é devagar, mas eu acho que, infelizmente, estamos caminhando pra isso. E eu tô falando isso aqui porque eu acho que a gente tem que ser extremamente crítico com essa glamorização do serial killer enquanto uma pessoa pegável, sabe? Ele não é pegável, tá, gente? Ele é Não. pegável na porrada. Porque ele Exatamente. provavelmente matou essas pessoas. E mais se a gente. E mais gente, provavelmente mais gente. Por hora, gente, a gente, como eu falei, a juíza declarou um gag order, então a gente não vai ouvir absolutamente nada até o tribunal. E a gente precisa ver, porque assim, vamos supor que ele é inocente até condenado culpado. A gente precisa ver o que a defesa vai falar, porque existem muitos problemas para a promotoria, viu? Esse não é um caso à prova de balas. Por exemplo, se a gente compara as imagens de segurança, se a gente pega só as torres de segurança, as torres de celular, por exemplo, o que a gente aprendeu no caso do Adnan Syed? Que a polícia vai pegar histórico de telefone e fazer um quebra-cabeça tirado do cu para tentar linkar uma coisa com a outra. E eles vão tentar pegar o link do histórico telefônico, eles vão pegar o histórico telefônico e tentar ligar completamente com as imagens de segurança do Elantra. E o que bater, eles vão usar em corte, e o que não bater, eles vão dispensar. Eles vão fingir que nunca aconteceu. A questão do DNA também, a gente sabe que, tipo, eu acho muito difícil o DNA coletado na cena bater com o do Brian e não ter sido o Brian. Mas a defesa pode tentar alegar que o DNA não foi coletado de forma correta, que o laboratório não usou de forma correta, e tudo isso vai prejudicar a credibilidade do DNA. Então, assim, outra coisa, a defesa pode alegar que as 12 vezes que ele estava ali ao redor da cena do crime, em King Road, que ele estava simplesmente festando na região, na vizinhança, né? Porque é comum para estudantes saírem de uma cidade para outra para ir festar na outra universidade. E tem um problema com isso, porque torres de celular, normalmente, elas cobrem quilômetros de distância. E a Universidade de Idaho é a poucos quilômetros de onde a casa estava localizada. Então, quando eles falam que o celular do Brian foi registrado 12 vezes na torre de segurança que cobre a King Road, eles também estão falando que o celular dele foi registrado num raio de quilômetros que cobrem, inclusive, a Universidade de Idaho. Desculpa, vou falar de novo. A gente falou um pouco disso também quando a gente fez o caso dos Delphi Murders. Um dos suspeitos, que foi inclusive, ele teve a casa revistada e tal. O celular dele batia com a torre em que as meninas estavam, mas descobriram que o cara nunca tinha saído da propriedade dele, porque como o Delphi é muito pequena, tinha tipo 4 torres na cidade. Então, se você e elas cobrem quilômetros e quilômetros. Exatamente, sim. Então, assim, não necessariamente porque o telefone dele foi registrado 12 vezes na torre que cobre King Road, não significa que ele tá na King Road, significa que ele pode estar a quilômetros de distância da King Road, da cena do crime. Sim. Então, isso é uma coisa que a defesa com certeza vai usar, de que não é uma prova, concreta. E assim, o DNA eu acho difícil. Eles, sabe, a menos que eles tenham cagado na coleta e na verificação do DNA, na análise do DNA, eu acho muito difícil. E mesmo que seja, vamos supor que eles cagaram na coleta do DNA, tá? Vamos supor que você cometeu um crime. E daí eu recolho o DNA de forma errada e eu contamino o DNA. O que pode acontecer é que eu não vou conseguir bater com o seu DNA. Sim. Porque eu coletei de forma errada e eu contaminei. Agora, como que você contamina um DNA e ele bate direitinho com um DNA de uma pessoa suspeita? Mas sabe não é muito, tipo, sim, isso é quase ridiculamente impossível de acontecer. Tipo, você, no quebra-cabeça de contaminação, você conseguiu montar um DNA que bate certinho com o do Brian.
A gente não sabe, mas pelo perfil dele, pelo que a gente tá vendo agora, eu não duvido que ele tente representar a si mesmo e que ele faça merda. Porque ele Ele vai acha que ele é fazer muito mais merda. esperto. É. Então, sabe a pessoa que acha que é mais esperta que todo mundo? Não, eu posso me representar por ele não ter pedido extradição, por ele querer ir por livre e espontânea vontade. Eu não acho difícil ele ter o perfil de falar: eu posso me defender. Eu sou o homem branco hétero cis que vou provar para o mundo que eu estou certo. E aí vai chegar lá, vai se atrapalhar inteiro, porque ele não é advogado, eu suponho, né? Não sei qual é a Não. graduação dele, mas. Aí vai chegar lá e falar: Então, não, ele vai se atrapalhar, porque, inclusive, dizem as boas línguas, né, que são as línguas da fofoca, que ele tá, tipo, na prisão, ele tá perdendo as pregas, assim, ele tá todo irritado, ele tá querendo mostrar que ele é um cachorro grande, que ele não vai, sabe, ele tá querendo se mostrar como um tough guy, como um cara durão na cadeia, e ele tá, tipo, dando mó piti, tá sendo grosseiro com os guardas, tá sendo grosseiro com os outros. Ele vai fazer alguma coisa, vai dar uma chilicância, com certeza. Chilicância, melhor ele palavra. É o chilique da dele. militância. Ele vai dar a chilicância, os 5 minutos dele, ele vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza. Mas é isso, gente. Isso, como eu falei, esse roteiro contém apenas coisas que a gente sabe com certeza. Eu não fiquei indo atrás de especulação, porque senão a gente fica 3 horas o que mais falando. tem na internet é especulação. Se alguém quiser ver especulação, pode entrar. A vai gente na sempre... internet. a gente tem mostrado faz algum tempo uma preocupação bem concreta com fonte. A gente sempre fala as fontes que a gente usou e tal. Então, não faz sentido a gente dar voz pra fofoca mesmo. Arrasou. A gente é muito triste, né? Assim, a idolatria. Essa glamorização eu não consigo entender, de verdade. Porque já tem gente querendo provar que esse cara é inocente. Se vocês olharem no Oxygen, se vocês quiserem olhar, tem 2 fotos dele. A primeira foto do Oxygen tem quase 200 comentários. E é gente falando que, como a polícia não consegue provar a conexão, ele provavelmente é inocente porque ele parece o Jake Gyllenhaal. Mas assim, a gente já viu vários crimes aleatórios. Acho que quem acompanha True Crime sabe melhor que ninguém, que nem sempre precisa de um motivo. Inocente até declarado feio, né? Sim, é isso. Se ele é feio, então... aí tudo bem, é culpado, beleza. Mas até ele ser declarado feio, ele é inocente porque alguém pegava ele. Tipo, mano. Não, gente, a gente já viu uma mulher lobisomem que tentou comer a outra viva e um cara vestido de Papai Noel que matou uma família porque sim. Porque não queria pagar pensão. Então, assim, desculpa, se vocês ainda acham que a pessoa precisa de um motivo, tipo, coerente, interessante pra cometer um crime, é porque não tá acompanhando o True Crime direito, né? Enfim. Eu acho, sinceramente, que eu acredito que tenha sido ele, eu acredito que não tenha sido o primeiro assassinato dele, e eu acredito que... Mas a defesa desse cara, ele tá sendo representado pela Defensoria Pública, mas a advogada dele é extremamente bem qualificada. Então vai ser eu acho que vai ser um duelo de titãs, assim, no julgamento. Eu tô realmente empolgada para ver o julgamento, porque eu acho que eu vou fazer igual o julgamento do Johnny Depp e ver todos os dias, só porque eu não tenho nada melhor na minha vida. O que vocês acham? Vocês querem que a gente comente o julgamento? Porque a gente tá pra fazer uns reacts, né? A gente precisa fazer um react do julgamento real, porque, mas assim, isso... Como eu falei, a gente não vai ficar dando toda a informação que sai, porque, gente, infelizmente, a gente não é podcaster full-time, a gente não tem como ficar de hora em hora telecendo informa o que está acontecendo com esse caso, a gente não tem condições, a gente não tem estrutura, nem física, nem de tempo, nem de dinheiro, de ficar pesquisando tudo o que acontece nesse caso, então a gente vai vir com informações que sejam, relevantes, e 2, que sejam realmente... baseadas em coisas concretas, né? Então, porque se a gente ficar, sabe, reagindo à especulação, a gente vai estar só alimentando a glamorização desse crime, a gente vai estar só alimentando, sabe, a máquina de ganhar like, a gente não... Eu, pessoalmente, eu penso que a advogada dele, posso estar errada, a gente vai ver. Depois, quando for nos comentários do julgamento, vamos ver se eu errei ou não. Mas eu acho que ela vai brigar só pra tirar ele do corredor da morte, porque a Pensilvânia tem, né? Idaho tem. Idaho, desculpa. Idaho eu acho que tem. Se eu fosse ela, eu brigaria por um acordo pra esse cara pegar perpétua apenas e não... É porque eu acho que é mais ou menos só isso que ele tem, né? E, assim, tem agora falando, deixando as informações, tem 2 especulações que eu acho que vale.
tem uma foto da vigília que eles fizeram pras vítimas, que um homem parecido com o Brian pode ser visto na vigília. Eu não achei tão parecido, mas o perfil parece bastante. O perfil parece bastante o nariz do Brian. Então, assim, pode ser. Não duvido. E é isso, gente. Esse é o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a demora tenha valido a pena. Eu adorei. Eu não conhecia nada da história. Eu conhecia só medos de coisa que eu não consegui fugir da internet. Eu adorei. Adorei entender o que está acontecendo. Tô me sentindo super hype por dentro da, por dentro da juventude. Hype. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, dá uma força pro pod na Orelo. E se você gostou ainda mais desse episódio, mas você não tem condições de pagar ainda por episódios exclusivos, tem ótimas maneiras de você ajudar o pod. Por exemplo, siga a gente nas redes sociais, dá um review tanto na Apple Podcasts, dá 5 estrelas no Spotify e também vai no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nos vídeos que você vê e comenta, porque isso gera engajamento para nós. E se você tem alguma correção, algum comentário sobre o caso, sobre esse caso, comenta no Instagram, comenta no post do Instagram, porque daí todo mundo vê. Se você mandar mensagem para mim, para Renata ou no Insta do Pátria, a gente provavelmente não vai ver, porque eu tô fora do Insta, a Renata tá fora do Insta, o Pátria tá tadinho. Então a gente não consegue a gente não consegue responder todas as mensagens e às vezes elas se perdem, mas se você comentar no post desse episódio, não só você ajuda o pod, né, que dá um engajamento, mas também todo mundo fica sabendo e vira uma discussão. Eu vejo às vezes no post dos episódios um ouvinte comentando com outro, eu fico feliz, eu gosto assim, porque daí geram uns debates. E aí a gente Gostamos. pode discutir, então, a gente tá dando... Eu comecei a dar um tempo real oficial no Instagram desde das manifestações no Brasil, porque tá difícil. Você abre o Instagram, é só isso que mostra, eu fico revoltada, e aí eu brigo com as pessoas, e não faz bem pra mim, não faz bem pra ninguém, não muda o Brasil. Então eu anunciei, eu tô realmente dando um tempo, gente, porque não... Eu nem anunciei, eu só anunciei pra uma pessoa que fala comigo todos os dias no Instagram, e falei, olha, eu não tenho condições. Porque com você eu falo mais no Messenger, né? É verdade. Mas eu falei, eu não tenho condições, gente. E o meu Instagram tá lá. Eu acho que eu entrei pra dividir um stories e eu saí correndo. Eu não vejo, porque depois... O engraçado é que eu comecei... Olha só que bizarro. A gente gravou o episódio que saiu na segunda da semana passada, a gente gravou antes das manifestações / atentados terroristas em Brasília. E daí eu começo o episódio falando, bem-vindos a 2023, o ano em que o Lula é presidente, e tá tudo maravilhoso, e a pátria é mamada novamente, e a gente vai usar a camisa verde e amarelo de novo. Mano, domingo à noite... Os atentados em Brasília acontecem e o nosso episódio vai pro ar às segundas, 6 da manhã. Tipo, uai! Tá ridículo, tá ridículo. Mano, eu tava... E aí eu comecei a olhar, eu pensei, gente, por que caralho eu fui abrir o meu Instagram? O que tá acontecendo? Por que eu olho notícia? Tipo, eu vi vídeo de senhora de 67 anos fazendo cocô no chão de Brasília. Tipo, minha senhora, a senhora tem 67 anos. Tenha dignidade nessa vida. E anunciando, eu vou fazer cocô nesta merda. E ajoelhando. Minha senhora, a senhora deve ser avó. Pelo amor de Deus, é isso que é esse o legado que você quer passar pro seu neto. Olha lá, minha avó defecando em Brasília. Parabéns. Mas você não sabe, Renata, todo mundo que depredou Brasília não são bolsonaristas, são infiltrados da esquerda, sabe? Você não tá sabendo? Essa senhora é esquerdista. Sim, claro, porque quando o Bolsonaro ganhou, realmente, a gente viu vários esquerdistas entrando em Brasília, né? Realmente. Sim. Eles tentaram, a direita tentou comparar o que aconteceu em 2013 e 2017, né? O Bolsonaro tentou comparar o que aconteceu em Brasília em 2017, onde ônibus foram queimados e alguns prédios depredados, também teve muito prejuízo. Só que isso foi uma parcela que fugiu do controle da manifestação.
diferentemente do que aconteceu em Brasília, feito por bolsonaristas, que foi orquestrado e financiado por meses. E que teve a conivência da polícia. A polícia estava tirando selfie. A polícia não fazendo porra nenhuma. E tirando selfie com essa gentalha. Sim. É por isso que a gente saiu do Instagram, gente. Porque a gente vai falando, a gente vai ficando pistola. Isso é porque eu parei de olhar. Faz acho que uns 5 dias que eu não abro. Eu também. Eu sei que se eu abrir, eu vou ficar pior. Eu também. Se você me mandou mensagem no Instagram e não respondi, eu tô bem. Eu tô muito melhor agora fora do Instagram. Eu não consigo, gente. Não tá dando. Não dá. Tá muito triste. Eu não sei nem o que falar. É isso. A ansiedade, eu não dormi até, de domingo pra segunda, porque eu fiquei tão ansiosa que eu fiquei tão triste, porque infelizmente tem gente na minha família que ainda defende esse filho da puta, e que realmente fala que isso é coisa da esquerda e não da direita. Então, assim, sinceramente, gente, é fascismo, sabe? Não é fascismo porque todo mundo tá falando que é fascismo. Vai em qualquer livro de história e você vê quais são o que aconteceu em todo o movimento fascista. Foi exatamente o que aconteceu durante o bolsonarismo. Negacionismo científico, negação à lógica, negação às artes, ataque à mídia, ataque às eleições, né, ao sistema de eleição, militarismo, sabe? E fake news, né? Fake news existe desde sempre. Nacionalismo, patriotismo nacionalista, né, com aquela doença de que nós somos melhores, a pátria acima de todos, favorecimento da religião e não da ciência e da lógica e das artes, enfim. E fake news, como você falou, fake news correndo solto. Isso aconteceu não só no bolsonarismo, aconteceu em todos os regimes fascistas do mundo, mas tem gente que ainda nega que o Bolsonaro seja fascista. Para muita gente, incluindo para minha própria mãe, ele é apenas um direitista, ele é apenas um conservador. Ok. Conservador no cu, né? Mas tá. Enfim. Então tá, né? Gente, a gente já falou muito. Sejam bons. Vamos dormir, Vamos dormir. É tarde aqui, a gente só tá explicando por que a gente tá meio fora das redes sociais, realmente, porque não dá, assim, não dá, tá difícil, é melhor a gente tentar se poupar no meu caso, pelo menos, pra poupar o pouco de saúde mental que ainda me resta. E eu pra poupar, gente, não tem Brintelix que ajeite, então eu preciso me poupar também, tá? Beijos. Fiquem bem, se cuidem, pau no cu dos fascistas. E pau no cu do Brian, porque eu tenho certeza que foi ele que matou esses estudantes. E adeus. Para sempre. Estudem e busquem conhecimento. Sempre busquem conhecimentos. E away.